Boa noite, a paz do Senhor a todos os irmãos que estão agora, nesse momento, participando comigo de mais um culto de ensino e de estudos da Palavra de Deus pela nossa Assembleia de Deus Unidos em Cristo. Muito bem, queridos, eu quero, como sempre, agradecer imensamente primeiro a Deus, por mais esta rica oportunidade de estarmos juntos aqui, para estarmos estudando e aprendendo um pouquinho mais da Palavra de Deus. E também quero ser grato a ti, meu irmão, minha irmã, que está nos dando a honra de estar conosco mais esta quarta-feira, para juntos nós podermos estudar um pouquinho mais da Palavra de Deus. Então, meus irmãos, nós vamos estar, como sempre, orando a Deus para iniciar este trabalho, e eu quero convidar você agora a fechar os seus olhos e a curvar a sua cabeça, e junto nós vamos estar falando com Deus agora, amém? Oremos então. Senhor Deus, Pai querido, neste momento, Senhor, nos colocamos na sua presença, ó Deus. Meu Deus, eu quero te agradecer, porque até aqui, Pai querido, o Senhor tem nos abençoado. Até aqui o Senhor tem cuidado de nós, tem nos protegido em meio a esta pandemia terrível que assola o mundo inteiro, ó Deus. E o Senhor tem cuidado de cada um de nós. Pai, eu te sou grato pela minha vida, pela vida da minha família, ó Pai. E também te sou grato, Pai querido, pela vida de cada irmão, cada irmã que está participando desta live, ou ao vivo, ou vai assistir depois. Cada irmão, cada irmã, Pai querido, que representa uma família das nossas igrejas. Senhor, eu te sou grato pela vida de cada um deles, pelos seus familiares, pelo trabalho, pela sobrevivência, Pai. Muito obrigado, Senhor, porque só o Senhor é Deus na nossa vida. E eu quero agora, Pai querido, te pedir, ó Deus, fica conosco, Senhor, durante os próximos minutos. Meu Deus, que nesta live o Senhor possa manifestar o seu poder e o seu querer para a vida de cada um de nós. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Que bom. Que bom. Mais uma vez nós vamos estar então agora dando início de fato a este estudo. E como sempre, você já me conhece, você sabe que eu estipulo um tema para o estudo de cada noite de quarta-feira. E eu quero colocar como tema nesse estudo, nesta noite, exatamente os planos de Deus para a sua vida. Este é o tema do estudo dessa noite. Os planos de Deus para a sua vida. Viu? E para isso nós vamos estar lendo a palavra de Deus juntos agora. Você que pode ler, você que pode abrir a sua Bíblia. Se não puder, não tem importância, acompanhe comigo. Eu vou estar fazendo a leitura e você acompanha comigo, ok? Então nós vamos agora ler o Salmo de número 139. Anota aí para depois você ler tranquilamente lá na sua Bíblia. Salmo de número 139. Vamos ler os versículos 14, 16 e 17. Amém? Salmo 139, versos 14, 16 e 17. Muito bem. O verso de número 14 diz assim, presta bastante atenção nesta leitura. Diz assim a palavra de Deus no verso 14 do Salmo 139. Graças te dou. Presta atenção nisso. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Sabe quem que estava orando nesse momento, falando com Deus?
aqui no Salmo 139, o rei Davi. Esse é o Salmo de Davi. E ele escreve no verso 14 exatamente isso: graças te dou, ó Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Verso 16 e 17 diz assim: os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. E quão precioso me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande são as somas deles. Salmo de número 139, lemos o verso 14, o verso 16 e o verso 17. O agradecimento de Davi, que Davi estava fazendo a Deus, por tudo que Deus, segundo o próprio Davi escreveu, por tudo que Deus fez na vida dele, desde quando ele estava no ventre da mãe dele. Viu? Vamos analisar somente mais um versículo, o versículo 23. Olha só o que diz o versículo 23. Sonda-me, ó Deus. Davi pedindo para Deus analisar a vida dele. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me, e conhece os meus pensamentos. Davi falando com Deus, dizendo: Deus, tu pode me sondar. Sabe por quê que Davi disse: sonda-me, ó Deus? Porque o próprio Davi disse para Deus: tu conhece o meu coração, Deus. Tu conhece o meu coração. Portanto, Deus, pode me provar. Prova-me. E eu quero que tu faça isso, ó Deus, porque tu conheces os meus pensamentos. Na realidade, meus irmãos, Davi, ele descreve o momento em que Deus forma o seu pequenino corpo lá na escuridão dentro do ventre da sua mãe. E Davi descreve de forma clara e sucinta o momento que Deus forma, que Deus dá a vida ao feto que seria o rei Davi. Deus amava Davi mesmo antes dele existir, meus irmãos. Deus já tinha um amor especial pela pessoa de Davi antes dele existir. Aí eu quero sempre agora nesse estudo fazer uma afirmação e um paralelo entre Davi e você, entre Davi e nós. Então vejam bem, eu disse para você que Deus amava Davi mesmo antes dele existir. E quero afirmar para você, num paralelo, eu quero afirmar para você que Deus, ele faz a mesma coisa com você, meu irmão e minha irmã. Deus conhece você, meu querido irmão e minha querida irmã, que está participando desse estudo, que está conosco aqui agora. Deus conhece você, escute o que eu vou te dizer. Deus conhece você desde quando você foi gerado. E se Ele conhece você desde quando você foi gerado, Ele te chama pelo teu nome. Deus te conhece e te chama pelo seu nome. Acredite nisso. Deus planejou a pessoa que Davi seria, e Ele o trouxe à existência de acordo com o seu plano pré-determinado para a vida de Davi. Deus planejou o que Davi deveria ser e trouxe à existência a pessoa de Davi de acordo com o plano que Deus havia determinado para ele. Nesse salmo que nós lemos, Davi usa a intrigante metáfora de um diário no qual Deus primeiro escreveu o seu plano e depois o realizou por intermédio das suas mãos, agindo lá dentro do ventre da mãe.
de Davi. Quer ver o que diz o Salmo 139, verso 16? Diz assim: os teus olhos me viram a substância ainda informe. Nós lemos isso agora de pouco. E no seu livro foram escritos todos os meus dias. Sabe o que Davi estava afirmando ali? Que Deus viu ele sendo gerado. Deus acompanhou Davi desde a sua geração. Ele planejou algo grande para a vida de Davi. Porque o próprio Davi diz assim: no seu livro foram escritos todos os meus dias. Ou seja, ele escreveu o que deveria acontecer com Davi na vida que ele teria. Aí eu te pergunto, meu irmão e minha irmã, você que está assistindo esse estudo, você acha que com você é diferente? Você acha que Deus não te conhece pelo teu nome e sabe quem seria você desde a sua formação lá no útero da sua mãe? Você acha que isso não é verdade? Hein? Você acha que com você é diferente? Não é, irmão. Da mesma forma que Deus predeterminou a vida de Davi, Ele também fez isso com você. Ele também fez isso conosco. Falando de uma outra forma, Davi foi formado, escuta o que eu vou te dizer, Davi foi formado numa pessoa ímpar, pelo amor do seu pai. Ele veio do coração criativo de Deus e das mãos de Deus, que o próprio Davi afirma isso, que na sua concepção Deus interviu para que a vida dele fosse especial. O que era verdadeiro para Davi também é verdadeiro para você, meu irmão. Você não é um qualquer, você não está aí abandonado à tua própria sorte, não. Você não veio ao mundo por um acaso, não. Deus te conhece desde a tua formação, desde que você era um pequenino ser, informe, lá dentro do útero da tua mãe. Deus já sabia quem seria você. Então, você também, escuta o que eu vou dizer, o que era verdadeiro para Davi, eu já falei, também é verdadeiro para você. Se Davi era especial para Deus, você também é. E muito especial para Deus. E não só você, escute o que eu vou te dizer, mas todas as pessoas no mundo inteiro. Todas as pessoas, desde a sua geração no ventre, no útero da mãe de cada uma das pessoas que estão no mundo, elas foram conhecidas por Deus, viu? Então, eu quero te dizer, sendo esta a verdade que eu estou te falando, nós devemos ser, a nossa vida deve ser pró-vida. O que eu quero dizer isso? Que nós devemos viver em função de uma vida especial, segundo as determinações de Deus. Nós devemos ser, então, pró-vida no mais puro sentido da palavra. O que significa isso? Que nós devemos respeitar e valorizar a vida humana. Só a nossa? Não. Só a da nossa família? Não. Mas a de todos os nossos semelhantes. Nós devemos respeitar e valorizar a vida do nosso irmão na igreja, do nosso vizinho que mora do nosso lado, do nosso amigo que trabalha conosco na empresa, de todos os nossos semelhantes. Nós devemos respeitar e valorizar a vida humana. Os nascidos, todos, e ainda aqueles que estão no ventre, podendo ser crianças encantadoras e até mesmo os idosos já cansados pela vida. Podemos levar em conta que nós devemos simplesmente valorizar e respeitar a vida humana de quem? Também de todas as pessoas. Pode ser o executivo rico e também pode ser o destituído financeiramente, aquele que não deu certo financeiramente, aquele que é um pobre, que é uma pessoa humilde, que às vezes não tem nem o que se alimentar.
A esse nós devemos também o nosso respeito. A esse nós devemos também valorizar a sua vida. Todas as pessoas, meu irmão e minha irmã, são produções únicas do talento do nosso Criador, do nosso Deus. Davi disse e nós devemos exclamar com ele: graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Você tem que dizer como Davi disse. Está lá no Salmo 139, verso 14, que nós já lemos. Olha só, essa é a forma que nós devemos nos dirigir a Deus, dizendo o que Davi disse: graças te dou, ó Deus, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Quem formou você foi Deus, meu irmão. Quando a sua semente foi implantada no útero da sua mãe, Deus estava dando a permissão para a formação da sua vida. E Deus estava determinando que você deveria ser um servo dele. Que você deveria, após o nascimento e a sua vida começar a acontecer, que você seria uma pessoa especial para ele. Mas então por que muitos não são? Então por que muitas pessoas não temem a Deus, tomam o rumo errado, só faz confusão e acaba muitas vezes até mesmo morrendo distante de Deus? Por quê? Porque Deus deu uma atenção especial na tua vida, na minha vida, quando nós estávamos sendo formados no útero da nossa mãe. Ele determinou que nós seríamos especiais, só que Ele determinou também que eu e você poderíamos escolher ser especiais ou não. Deus nos deu, escute só o que eu vou te falar, Deus nos deu o livre arbítrio para escolhermos em trilhar o bom caminho ou o caminho errado. Está assistindo aí a nossa live o meu amigo lá de São Paulo, Amaury Oliveira, grande amigo de muitos anos atrás, foi meu chefe quando eu trabalhei numa empresa em que ele era gerente. E toda live ele participa, ele entra, cumprimenta a gente. Deus abençoe você, Amaury, toda a sua família, viu? Sinta-se feliz em nosso meio. Então, meus irmãos, vamos voltar aqui. Vamos exclamar juntamente com Davi. É isso que nós temos que fazer e colocar isso em prática. Porque Davi disse assim para Deus: graças te dou, Deus, visto que por modo assombrosamente me formaste. Maravilhoso, modo assombrosamente maravilhoso me formaste. Porque Davi estava admitindo que não foi uma formação qualquer. Assim como é com você, com a tua vida, meu irmão, como é com a minha vida, nós não fomos formados ao acaso, nós não fomos ali simplesmente jogada ali uma semente e abandonada, não. Nós fomos formados de um modo assombrosamente maravilhoso, como Davi está afirmando lá no Salmo de 139, verso 14. E nós somos desta forma como Davi foi, extremamente especiais para Deus. E por nós sermos tão especiais para Deus, nós devemos nos lembrar que Deus tem por especiais todos os filhos teus. Ah, pastor, mas então você está dizendo que eu sou crente, eu vou na igreja, eu oro, eu sou especial, mas aquele um que está ali, que não está nem aí, ele é de outra religião, ele também é especial para Deus. Todos são filhos especiais para Deus. Deus formou a todos lá dentro do útero da mãe de cada um de forma maravilhosa. Mas então por que a pessoa vive dessa forma? Porque ela também teve o livre-arbítrio para escolher viver dessa forma. Deus determinou que ela seria uma pessoa especial, que ela seria uma bênção. Mas ela, pelo livre-arbítrio, determinou que ia ser diferente, que queria tomar rumos diferentes, que não queria estar na presença de Deus. Deus não é intruso, meu irmão e minha irmã. Quantas vezes já te falei isso aqui?
Deus não é intruso, Ele não vai forçar você a dizer, puxa, eu quero estar nos braços do Senhor, eu quero ter uma vida que agrade a Deus, eu quero ser realmente especial para Deus. Ele não vai te forçar a fazer isso, Ele te diz que esse é o caminho que Ele determinou para mim e para você, mas você tem o direito, pelo livre-arbítrio que Ele te deu, de dizer, eu quero esse caminho, mas não quero. Por isso muitos pagam preço, viu? Quando nós não seguimos o exemplo que Deus nos dá, para sermos realmente especiais, olha só, quando nós vemos uma pessoa passando por grandes problemas, agora eu vou entrar num assunto aqui da maior importância, que eu quero que você preste atenção, porque eu quero que você pense se você age dessa forma ou não. Então escute só o que eu vou te dizer. Quando nós vemos uma pessoa passando por grandes problemas e dificuldades, será que nós pensamos assim? Simplesmente pensamos assim, que se lasque, não é problema meu, que se vire esse cara aí, ele está fazendo a coisa tudo errado, está vivendo agora essa baita dificuldade, não sai desse problema dele, ele que quis, isso não é problema meu, ele que se dane, eu tenho mais é que cuidar da minha vida e da minha família, não estou nem aí com esse cara não, mal conheço ele, ouvi falar, é uma vida torta. Via de regra, é isso que nós fazemos, meu irmão. Via de regra, às vezes nós pensamos que nós temos que cuidar da gente. E o pior, às vezes nós não cuidamos da gente coisa nenhuma. Às vezes nós ignoramos as pessoas pela vida errada que elas levam e muitas vezes deixamos de analisar a vida errada que nós também levamos. Querendo fazer acepção, querendo se achar superior, querendo ignorar a existência da vida daquela pessoa, achando que tem que se preocupar só conosco, com você mesmo e com a sua família. Aí eu quero te fazer uma pergunta aqui, meu irmão. Escute só a pergunta que eu vou te fazer. Então eu tenho que me preocupar comigo e com a minha família, os outros que se danem, não é verdade? Então, aí eu pergunto assim para você, e a família de Deus? Eu não falei agora de pouco, quando a gente leu lá o Salmo? Mostrando que Deus determinou que tudo deveria ser o melhor para todos, porque todos são filhos dele no mundo inteiro. Olha só, eu não estou dizendo todos são filhos de Deus no mundo inteiro. Então eu estou tentando dizer em outras palavras que todos são filhos de Deus, e se todos são filhos de Deus e Deus é o Pai soberano, todos pertencem à mesma, o quê? A mesma família. Então eu te perguntei agora, e a família de Deus? Por acaso eu e você não pertencemos a esta família, que é a família de Deus? Se somos todos filhos de Deus, temos que pensar assim quando nós vemos alguém passando por problema, por dificuldade, não importa por que ele chegou nisso, já que chegou, nós estamos vendo aquilo lá, nós não podemos abandoná-lo. A palavra de Deus é clara, nós não podemos abandoná-lo. Nós temos que pensar assim, o problema dele é meu problema também, porque ele faz parte da minha família, que é a família de Deus. Mas não é isso que acontece, não é, irmão? Via de regra, a gente vira as costas, passa de largo, não quer nem saber. O problema é dele. Eu não tenho nada a ver com isso, não vou me envolver, pelo amor de Deus, quero distância desse povo. E você esquece que você faz parte da mesma família que ele faz, que é a família de Deus. Então, se o teu irmão, o teu semelhante está passando por dificuldade, o problema dele é problema teu, sim. É problema meu, sim. Eu vou te contar rapidamente uma pequena história aqui, ó. Eu quero que você acompanhe aí, bastante atento, para você analisar no final o que nós vamos dizer. Aquela história de um adolescente negro, isso aconteceu lá nos Estados Unidos.
A história de um adolescente negro da cidade de Chicago, lá nos Estados Unidos. Um belo dia, esse adolescente negro, um jovenzinho de tenra idade, ele resolveu visitar parentes seus que moravam no estado, lá do outro lado, no estado sulista do Mississippi. E isso aconteceu no ano de 1955. Esse estado do Mississippi, ele se localiza no sul dos Estados Unidos. E nessa época do ano de 1965, ainda era uma época extremamente segregada. Ou seja, os brancos não suportavam os negros e os negros também não se davam bem com os brancos. Era uma segregação só. E quem sempre pagava o pato, quem se dava mal sempre, eram os negros. Viu? A segregação era tanta que, via de regras, eles acabavam morrendo. E esse jovem foi passear lá para visitar os seus parentes. Ele saiu lá de Chicago, foi até o estado do Mississippi e foi visitar os seus parentes, sem imaginar que poderia estar correndo qualquer tipo de risco em estar lá visitando os seus parentes. Acontece que, estando lá no Mississippi, esse jovem negro, ele ousou, foi uma ousadia o que ele fez, ele ousou falar com uma mulher branca, porque ele se aproximou dessa mulher branca para fazer uma pergunta para ela. Ele foi simplesmente pedir uma informação para essa mulher branca. Pelo fato dele ser negro, algumas pessoas jovens também que estavam naquele local e viram aquele negro se aproximar de uma mulher branca, eles simplesmente pegaram aquele jovem negro e assassinaram ele. Era proibido, eles não permitiam, a segregação era tanta que eles não permitiam que um negro se aproximasse de um branco naquela época. E não há tanto tempo assim não, 1955, viu? E como aquele jovem negro resolveu tirar uma dúvida, fazer uma pergunta para aquela mulher branca, sem nem imaginar, mas ele era jovem, não tinha atenção para esse tipo de coisa, viu? E quando ele se aproximou da mulher e fez a pergunta para ela, isso foi o suficiente para que os dois jovens brancos assassinassem aquele jovem negro friamente naquele dia. Ele morreu. Aí instituíram o tribunal para julgar quem havia matado aquele jovem negro, viu? E o Tribunal de Justiça foi criado e foi composto somente por jurados da cor branca, viu? O Tribunal de Justiça para julgar os brancos pela morte do negro foi formado somente por pessoas a pele com cor branca. E esse Tribunal de Justiça, sabe o que fez? Sabe quanto tempo demorou o julgamento daquele jovem que foi assassinado? E as duas pessoas que estavam sendo julgados, os dois brancos que assassinaram ele, esse julgamento todo no tribunal durou 1 hora. Em uma única hora de julgamento, 1 hora, coisa que hoje em dia um julgamento desse tipo leva 1 semana ou mais. Em uma hora, o tribunal, composto por homens brancos, declarou os dois assassinos do jovem negro como inocentes. Vai ver onde nós vamos chegar com isso. Mataram, foram julgados, o julgamento durou 1 hora somente, e os dois assassinos foram declarados inocentes. E o pior de tudo, mais tarde, depois que isso passou, os dois jovens brancos que foram julgados como inocentes, eles confessaram pela própria boca que haviam cometido o crime. Eles declararam que foram eles mesmos que mataram o jovem negro, mas já estavam livres de qualquer condenação. Escute só o que aconteceu na sequência. Depois que saiu esse veredicto, que os dois assassinos eram inocentes, a mãe do jovem negro, escute só, que morava com ele lá em Chicago, a mãe do jovem negro,
ao ser indagada por um repórter sobre aquele julgamento absurdo, ela disse o seguinte, ela disse para o repórter, há 2 meses atrás, época em que o jovem foi assassinado, ela disse para ele, há 2 meses atrás eu tinha um filho, eu tinha um apartamento e tinha um emprego. Olha só onde que eu vou chegar. Há 2 meses atrás eu tinha um filho, não tenho mais. Eu tinha um apartamento e tinha um emprego há 2 meses atrás. E eu pensava assim, ela disse para o repórter, para mim, ter um filho que eu amava, ter um apartamento para mim morar e ter um emprego que dava o meu sustento e do meu filho, isso era o suficiente para que eu não me importasse com mais ninguém. Escute só, a mãe do jovem assassinado. Há 2 meses atrás, a minha vida era outra. Eu morava num apartamento que eu tinha, eu me alimentava, a minha família, com o meu trabalho, com o meu emprego, e eu tinha o meu filho, que era a minha alegria. Então eu achava que tudo que acontecesse no mundo, lá no sul, onde o filho morreu, onde direto os negros são assassinados, isso que eu tinha era suficiente para não me importar com o que acontecia lá. Com mais ninguém, se morria alguém, eu não estava nem aí, se alguém passasse fome, eu não estava nem aí, se alguém tivesse dificuldade, eu não estava nem aí, eu tinha o alimento por causa do meu trabalho, eu tinha aonde morar, que era o meu apartamento, e eu tinha meu filho, que era a minha vida. Por que eu tenho que me preocupar com os outros? Estou bem? Escuta só. Tanto que quando ela ouvia notícias lá da parte sul dos Estados Unidos, que muitos negros estavam morrendo naquele lugar, ela pensava assim, eu não estou nem aí, eu não moro nem lá, eu não vivo lá, eu moro aqui em Chicago, não é problema meu, isso é problema deles, eu não moro lá. Aí ela disse para o repórter, mas agora, seu repórter, agora eu sei que eu estava errada, agora eu sei que eu cometi um erro. O assassinato do meu filho me mostrou que o que acontece com qualquer uma pessoa neste mundo, em qualquer parte do mundo, é problema de todos que vivem nesse mundo. O que acontecia lá na região sul dos Estados Unidos, aquela matança toda por causa da segregação racial, se as pessoas de todos os outros lugares se preocupassem com aquilo, que já teria acabado há muito tempo. Que perdurou por anos, décadas. Até que o filho dela morreu. Aí ela, que nunca se preocupava, parou e pensou, precisou meu filho morrer para mim entender que o que acontece a qualquer pessoa é problema de todos nós. Você está entendendo? Você está entendendo o que eu estou tentando te mostrar? O que Jesus determinou para mim, para você, o que Deus determinou para Davi, que todos nós devemos nos preocupar com os nossos semelhantes, porque todos nós somos de uma mesma família, a família de Deus. Não importa se eu moro no Brasil e o meu semelhante mora lá na Rússia, na China, na Argentina, que seja branco, preto, feio, bonito, catingudo, cheiroso, não importa. O problema é que a maioria das pessoas não pensam da forma como Deus determinou. Aí como é que Deus determinou então, pastor? Olha só o que eu vou te dizer agora. Lá no livro do Levítico, em Levítico, capítulo 19, verso 18, está escrito assim. Presta atenção. Essa passagem bíblica nos ensina o que nós devemos fazer nessa situação. Lá está escrito assim, amarás o teu Deus, amarás, não é teu Deus, amarás o teu próximo como a ti mesmo. É isso que Deus está nos ensinando lá em Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo. Quem é o teu próximo? Qualquer um
qualquer semelhante seu, não importa onde, cheiro, cor, não importa o que seja, Deus está determinando para mim e para você, Jesus Cristo está nos ensinando que nós devemos amar o nosso próximo como amamos a nós mesmos, porque nós nos cuidamos, não é verdade? Nós estamos em meio a uma pandemia que está matando milhares e milhares no mundo todo. Todo dia você vê aquela tabela de mortes absurda, aumentando, até sair essa vacina bendita, que está na coordenação de Deus, a época que ela vai sair. Nós devemos só glorificar a Deus, não importa quando. Mas no meio dessa pandemia, para aí, presta atenção. Você usa máscara, não usa? Até porque existe lei para isso. Tem uns cabeçudos que nunca obedeceram nem as leis de Deus, não vão obedecer a lei dos homens. Mas vamos falar de você que usa, você que se cuida, você que se preocupa com a sua família. Escute aí. Então você não sai para lugar nenhum se não for muito necessário. E quando sai, você coloca a sua máscara, você chega, quando sai, você higieniza as mãos com álcool gel, onde você entra, higieniza novamente, procura higienizar todo o ambiente que você está. Quando você volta para sua casa, você tira lá fora o sapato, a roupa, e entra e já toma um banho e se auto-higieniza novamente. Você cuida de ti. Aí bate alguém na porta da tua casa, no portão da tua casa. Ô moço, eu queria uma ajuda, eu estou passando fome, você tem um prato de comida, um dinheirinho para mim? E a pessoa está sem máscara, meia suja, meia que abandonadona, mas está lá no teu portão. E aí o que você faz? Não tenho nada não, moço, dá licença. Ele se encolhe lá dentro e diz, meu Deus, aí agora, como é que eu vou me aproximar dessa pessoa? Não, de jeito nenhum. Aí nós voltamos para Levítico 18, 19 e 18, que nos ensina: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então você sabe que você tem que tomar cuidado diante de uma situação dessa. Por que você não oferece para ele uma máscara? Diz, rapaz, eu vou te dar assim, coloca uma luva se for preciso, coloca a tua máscara, sai até ali, leva um potinho de comida para ele, ou uma bênção qualquer para ele, e ainda oferece para ele uma máscara. Você não pode andar sem máscara, rapaz. Você está correndo risco e podendo causar risco para as pessoas. Eu me cuido tanto, eu quero que você se cuide também. Isso é o que está dizendo a palavra, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você se cuida, e por que você não pode pensar em fazer isso pelo seu semelhante? Mas não, né? Melhor deixar para lá, não é problema meu. Mas não é isso que a Bíblia te ensina. Jesus cita esse verso que nós acabamos de ler, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ele cita esse verso e interpreta este verso, Jesus, mostrando a não ter limitações em amar o nosso semelhante. Não ter limitações em amar aqueles que estão ao nosso redor. Pastor, Vamos ver o que está escrito em Mateus 22, verso 39? Vamos ver? Diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Está simplesmente repetindo. E Lucas 10, 27 diz assim, olha aqui, Lucas 10, 27. E respondendo ele disse, escute só o que Jesus nos ensina aqui. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então Deus está dizendo, ama a Deus com toda a tua força, com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, mas não deixe de amar ao teu próximo como a ti mesmo. Lucas 10, 27. Meu irmão, minha irmã, quando nós usamos a palavra nosso próximo não quer dizer somente alguém que esteja perto de nós. O nosso próximo é qualquer um que esteja em necessidade, meu irmão. Qualquer um que esteja passando por dificuldades. Qualquer um que mesmo que tenha uma vida errada, bagunçada, destruída,
mas está passando por necessidade. E a palavra de Deus pode vir pela tua boca transformar a vida dessa pessoa. Viu? Devemos cuidar dos outros, assim como nós cuidamos de nós mesmos, meu irmão. Assim, da forma como você cuida de você, da tua família, cuide dos seus semelhantes. Isso significa nos importarmos com o nosso próximo, a ponto de que, escute o que eu vou te dizer agora, isso é crucial. Devemos nos importar com o nosso próximo a ponto de que, se ele estiver sofrendo, nós também devemos sofrer com ele. Se ele estiver alegre, nós devemos nos alegrar com ele também. Isso é amar o nosso próximo, no bom e no mau momento. Se ele sofre, sofra com ele. Se ele chora, chore com ele. Se ele ri, se alegra, ria, se alegre com ele. Amar o nosso próximo significa tornar a nossa perseguição, o nosso sofrimento e as injustiças de outras pessoas como se fosse conosco. É problema de todos, escuta o que eu vou te dizer, é problema de todos que realmente seguem e servem a Jesus Cristo. Então nós não podemos agir como se não fosse problema nosso. A dificuldade, o sofrimento, a perseguição, a injustiça que o teu próximo passa, o seu próximo é submetido, nós temos que entender que é problema nosso também sim, e que realmente nós temos que assumir esta parte como aqueles que realmente seguem e servem a Jesus Cristo, como verdadeiros cristãos. Mas a grande verdade é que a grande maioria dos homens, vê se você se enquadra nisso aí, que a grande maioria dos homens fazem exatamente o contrário. Se eles enxergam uma pessoa sofrendo, caída em uma sarjeta, e eles estão passando pela calçada e vê aquela pessoa ali, via de regra, a pessoa prefere mudar de calçada, passar para o outro lado da rua, para não ter que se envolver com aquele que está ali caído, babando. Deve ser um bêbado, deve ser um vagabundo, deve estar drogado. Amar o teu próximo como a ti mesmo. Se coloca no lugar dele. Se fosse você que está ali, você conhece meu testemunho, um dos testemunhos. O primeiro infarto que eu tive já há alguns anos atrás, vários anos atrás, você sabe que eu tive vários. Glória, eu glorifico a Deus por isso. Tenho 10 molinhas no coração e estou aqui para a honra e glória do nosso Deus. Deus sabe todas as coisas, viu? Mas no primeiro infarto que eu tive, escute só, você que é da nossa igreja já ouviu isso, talvez nem todos, mas no primeiro infarto que eu tive, eu desci as escadas do Itepar até a calçada onde tinha a Caixa Econômica Federal, e eu desci sentindo dores terríveis no peito e nos braços, e eu sabia que eu estava infartando. E eu desci na porta, bem em frente à porta, tinha um poste de luz. E eu, sem suportar mais, me agarrei naquele poste e fiquei ali morrendo, gemendo, morrendo, agarrado no poste, um homem agarrado no poste. E aquela calçada assim de gente, para lá e para cá, transitando para lá e para cá, para lá e para cá. E não parou um para olhar para mim e dizer: o senhor está passando mal? O senhor está bêbado? O senhor está caindo? O que está acontecendo? O que o senhor precisa? Não. A Caixa Econômica Federal é enorme, centenas de pessoas para um lado e para o outro. E eu agarrado naquele poste, morrendo. Não teve um para se aproximar. Nenhum. A minha salvação foi que Deus enviou a minha filha, que estava do outro lado da cidade naquele exato momento, e me pegou ali agarrado naquele poste, me levou para o hospital, e eu passei pela primeira cirurgia. Viu? Só estou te contando isso para você entender que é assim que as pessoas agem. Quando nós vemos alguém sofrendo, é problema nosso também, porque um dia você e eu poderemos estar sofrendo e nós vamos desejar que alguém que esteja próximo de nós, passando por nós, entenda que o problema que nós estamos vivendo naquele momento possa ser um problema deles e nos venha
abençoar. Você tem feito isso? Quantas vezes, meu irmão, escute que eu vou te dizer isso, você vai dizer se eu estou errado. Quantas vezes ouvimos um vizinho maldizendo porque é um bêbado, porque está gritando, brigando com a sua esposa, com seus filhos. Ou às vezes nós sabemos que tem a maior confusão na casa de um vizinho porque ali mora uma prostituta que vive drogada, só bebendo, fazendo confusão. E o que nós fazemos com isso? O que nós fazemos sobre isso? Puxa, eu não aguento mais esse vizinho, eu quero mais que morra esse miserável. Deus tem que tirar ele daqui e levar ele para outro lugar, porque eu não suporto mais essa bagunça do lado da minha casa todo dia, toda noite. No outro dia, quando a pessoa está bem, você sai, ela sai também, cruza por você, você olha para o outro lado. Ao invés de se aproximar dela e dizer, ô vizinho, você está precisando de ajuda? Eu sou servo de Deus, Deus quer te abençoar. Mas não, nós fazemos o quê? Passamos por ele nos fazendo de desconhecido para não ter que sequer falarmos com ele. Mas aí eu te pergunto, onde fica o ID de Jesus? O ID de Jesus não é para todos? Nós esquecemos que o próprio Senhor Jesus Cristo veio a este mundo para salvar os que estavam perdidos e nos comissionou para nós fazermos a mesma coisa. Salvar os perdidos, proporcionar salvação através de Jesus Cristo àqueles que estão desgarrados, perdidos. Você consegue fazer isso ou não, meu irmão? Se sua resposta for não, saibas que assim como foi com Davi, Deus também tem plano para a tua vida. Deus tinha planos para a vida de Davi quando ele estava no ventre da mãe dele, e com você não é diferente. Quer ver o que diz lá Jeremias, capítulo 29, verso 11? Jeremias 29, 11. Olha só o que Deus fala sobre ter plano para você. Diz assim, porque eu bem sei, Deus falando, presta atenção. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Deus está dizendo que Ele tem para vocês os melhores pensamentos. Ele tem pensamento para que você viva em paz, para que você viva alegre, para que você seja vitorioso, e não tem pensamento de maldade para você, porque Ele quer dar o fim que você espera para a sua vida ser a melhor possível. Deus tem plano, meu irmão, de uma vida e de um futuro melhor para você, meu querido. E você tem que entender isso, abençoando o teu semelhante. Deus tem plano de uma vida e de um futuro melhor para você. Você que está com uma vida difícil, complicada e até sem alegria de viver. Você que está desanimado, que perdeu a fé, que a sua fé esfriou e você já não se importa mais com Deus. E não se importa nem mais com o teu futuro, se vai ser bom ou não. Você que acha que não tem mais jeito para você, que você já está perdido, que o problema que você está vivendo não tem mais fim, não tem mais solução. Você pensa assim, eu não tenho mais futuro. Eu quero te dizer, se você pensa dessa forma, que você está muito enganado. Quero te dizer que não foi isso que Deus planejou para você. Quero te dizer que Jesus pode mudar toda essa situação de desânimo, de tristeza, e te dar um futuro melhor, pois foi exatamente isso que Ele planejou para você. Deus planejou o melhor para você. Você está nessa pindaíba, nessa situação, nesse sofrimento, nessa paura, porque você que escolheu esse caminho. Mas ainda é tempo de voltar. Deus planejou o melhor para você. Você está sofrendo porque quer. Como que Deus vai executar esse plano de um futuro melhor para cada um de nós? Ele não diz que tem um futuro, ele diz que quer te dar um futuro muito melhor. Não foi ele que disse para você, eu acabei de dizer? Mas então, se ele quer nos dar um futuro melhor, como que ele vai executar esse plano?
Deus só pode executar o plano de te dar um futuro melhor, de mudar a tua vida para melhor, de você ser um vitorioso, de você ser um ganhador, de parar de ser um perdedor, de parar de ser um sofredor. Deus só pode executar esse plano na tua vida quando você se render à vontade de Deus e extrapolar a sua vontade. Primeiro coloca Deus na direção da tua vida. Será que isso que eu tanto quero é o que Deus quer? Será que Deus acha que isso é o melhor para mim? Não. Então eu não quero isso também, porque Deus quer que você se renda à vontade dele para você ser feliz. Viu? Deus vai executar esse plano de dar um futuro melhor para você quando você se decidir viver de acordo com os princípios da palavra de Deus. Leia a tua Bíblia, viva segundo esse manual maravilhoso de vida. Se você viver dentro desse princípio, Deus vai te dar tudo o que você necessita. Foi para te abençoar que Ele criou você. Para você executar esse plano de um futuro melhor, sabe o que você tem que fazer? Você tem que entregar verdadeiramente a sua vida a Ele. Ah, mas quando nos importarmos com o nosso semelhante, da mesma forma como Jesus se importa conosco, aí sim Deus vai executar o plano de nos dar um futuro melhor. Quando você parar de ignorar aquele que sofre, aquele que está passando por dificuldade e fazer a dor dele a sua dor, a alegria dele a sua alegria. Você já fez tudo isso, meu irmão? Se não fez, ainda é tempo. Faça. Você entendeu tudo que eu falei até agora. Coloque em prática o aprendizado desta noite e Deus vai executar na sua vida os planos que Ele determinou para você, que são os melhores possíveis. Deixa Deus no comando da tua vida, porque a partir daí você verá a glória de Deus se manifestar na tua vida. Amém, meu querido? Amém, minha querida? Você entendeu a mensagem? Aqui nós encerramos o estudo desta quarta-feira, desta noite, te dizendo que Deus tem planos para transformar o teu futuro em algo especial. Deixa Ele agir. Você entendeu o estudo, não? Então coloque em prática para que Deus possa se agradar cada vez mais de você. Amém? Ok, muito obrigado a cada um de vocês que esteve aí conosco assistindo a esta live, você que ainda vai assistir a gravação, que vai ficar no Facebook e também no YouTube. Toda vez que você entrar no YouTube, por favor, clica lá em se inscrever no nosso canal, que vai sempre lá o quadradinho, é só clicar. Você vai estar nos ajudando a levar mais ainda a palavra de Deus pelo YouTube, viu? Não deixe de fazer isso. Olha, nós temos que lembrar que amanhã nós temos cultos nas duas igrejas, né? Na igreja de Arapongas, o culto que está sendo a campanha, a glória da segunda casa será maior que a da primeira. Está sendo uma bênção, muitas pessoas estão indo e sendo abençoadas. Na igreja de Maringá nós vamos ter a reunião de oração, sob o comando ali do pastor Zé Luiz e do presbítero Valdir. Então, você que é de Maringá, não deixe de ir. É como eu falei, a gente sai para ir em tanto lugar, não é? E a hora que chega a hora de ir para a igreja, eu não vou não, porque é perigoso. Irmãos, nós estamos nos expondo de forma estranha no mundo. E Deus está te abençoando porque você é filho e servo dele. Se você for na igreja com todos os cuidados que a igreja está tendo, você vai ser abençoado, sim. Não deixe de estar indo na casa do Senhor. Você que realmente pode ir, vá. Amém? Sexta-feira, às 20 horas, eu dependo de falar com o pastor William, para a gente testar ali o nosso Facebook com participação de outros pastores. Nós estaremos iniciando, de fato, na sexta-feira passada nós fizemos uma introdução, e nessa próxima sexta-feira, iniciando realmente o culto de curas e milagres, determinado por Deus para nós realizarmos na sexta-feira, às 8 horas da noite. Esteja conosco participando e
convide para estar junto com você ou passando o nosso Facebook para as pessoas que precisam, que têm necessidade, que estão sofrendo, serem abençoadas também. Amém? No domingo, culto normal nas nossas igrejas. Amém, queridos? Ok, então eu quero agradecer a você por estar conosco até agora e vamos elevar a Deus uma oração. Senhor Deus, Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque o Senhor esteve conosco durante esse estudo. Pai, Tu sempre está conosco, nos abençoando e nos protegendo. E eu Te glorifico, Pai querido, porque só o Senhor é Deus da nossa vida. Abençoa imensamente a cada um, Senhor, que assistiu, que ainda vai assistir esta live, e que todas as famílias possam estar dentro da Sua proteção, como tem estado, da Sua unção do Espírito Santo de Deus. É o que eu Te peço, Senhor, em nome de Jesus. Amém, meu irmão? Amém, minha irmã? Fique com Deus. Deus abençoe imensamente cada um de vocês.